Bom dia, meus irmãos! Mais um domingo de manhã, para mim é um grande privilégio estar com você aqui mais uma manhã de domingo para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Mudança foi a palavra que nós mais ouvimos nesse tempo de quarentena, não foi? Tudo na nossa vida teve que se adequar ao novo normal. A nossa rotina de trabalho mudou, alguns se tornaram home office, a nossa rotina familiar mudou, os pais, além de pais, eles agora se tornaram professores, têm que acompanhar as atividades escolares dos seus filhos, a nossa rotina de estudo mudou, tudo era presencial, agora as atividades e as aulas são todas online, e até a nossa rotina de higiene mudou. Agora a gente tem que passar álcool em gel, lavar a mão constantemente, e tudo isso para que a gente tenha uma vida muito saudável, para que a gente viva com saúde. Adequar-se a esse novo normal não é fácil, não é? Você acredita que ainda tem gente que reclama de usar máscara? Só que essa pandemia, ela não veio só para mexer com a nossa saúde ou trazer mudanças no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos estudos ou na nossa higiene. Essa pandemia também veio para mexer com a nossa vida espiritual. Ela também veio para causar mudanças no nosso coração. Muitos cristãos descobriram áreas pecaminosas que precisavam tratar. Cristãos já maduros, já com uma longa caminhada com Jesus, foram surpreendidos por pecados que achavam que já haviam vencido totalmente e ainda não. Pecados como ira, ansiedade, como orgulho, como egoísmo, e foram surpreendidos com isso. E nossos irmãos novinhos na fé também ficaram surpresos, sabe por quê? Por conta do isolamento, eles se sentiram solitários, desamparados. Será que é possível mudar e ter uma vida espiritualmente saudável desse lado aqui da eternidade? Ou será que eu e você, nós batalhamos sozinhos pela nossa santificação, sem ajuda nenhuma de ninguém? Essas são as duas perguntas que eu quero responder para você hoje, a partir do texto de Tito 2, do versículo 11 ao versículo 14. Vamos ler? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta de Tito, o desejo dele é que a igreja de Creta fosse uma igreja espiritualmente saudável. Por isso, ele ensinou seu amigo ministro Tito a como estabelecer uma boa liderança e quais seriam as práticas e quais seriam as características marcantes de um cristão saudável, independente da sua classe social, independente da sua posição na hierarquia do governo e independente da sua idade. As características que Paulo ensina sobre uma vida espiritualmente saudável, elas exigem das pessoas mudança. E essa mudança ela é feita baseada no poder do Espírito por meio do Evangelho que nós recebemos. Ela se adequa a qualquer idade e a qualquer classe social ou hierárquica. E Paulo ele vai nos ensinar uma lição extremamente importante sobre mudança que eu acho importante falarmos agora. Quando pensamos em mudança para termos uma vida espiritualmente saudável, nós imaginamos que precisamos mudar o nosso comportamento apenas. Mas Deus não está só preocupado com aquilo que você faz ou deixa de fazer, com o seu comportamento. Essas mudanças elas têm que ter raízes no coração. Imagine que você está com muita sede, chegou na sua casa, olhou para a pia, tinha um copo vazio lá, pegou esse copo e aí correu, abriu a torneira, encheu ele d'água e aí na hora que você estava aproximando o copo da boca, você sentiu que a água estava muito fedida, com um cheiro muito estranho. O que você faz numa situação dessa? Será que se você pegar a água que você colocou naquele copo e só trocar ela de copo, vai resolver o problema? Não, só vai sujar outro copo. A água vai continuar suja e mal cheirosa. Não vai resolver o problema. Na nossa vida espiritual é assim também. Trocar de comportamento somente não vai mudar a pessoa. Imagine uma pessoa que tem problema com mentira. Imagine que ela vai só apenas mudar o comportamento. Ao invés de mentir, ela vai ficar de boca calada. Isso resolveu o problema? Não. Ela só vai se tornar um mentiroso mudo. Mas ela não tratou o principal, que é o interior, o coração. Mudanças significativas, elas acontecem de dentro para fora. As mudanças elas acontecem primeiro no nosso coração e depois nos nossos comportamentos. Eu tenho uma grande notícia para te dar a partir desse texto que lemos hoje. Essas mudanças elas são possíveis pelo poder que Deus já nos deu na graça salvadora. Eu gosto de dizer que por meio da salvação, o Senhor não só nos tirou do inferno,
Por causa da graça salvadora, ele também tira o inferno de dentro do nosso coração, a sujeira pecaminosa do nosso coração. Enquanto nos tirar da perdição eterna, nos tirar do inferno é um ato instantâneo de Deus por meio da salvação, santificação ela é um processo e Deus está comprometido com isso. O nosso Deus está tão comprometido com isso que ele enviou o próprio Filho para morrer e ressuscitar, para nos dar uma vida nova e também poder de transformação. O Evangelho de Jesus, ele não só nos garante um passaporte para o céu. O Evangelho de Jesus, ele nos garante um estilo de vida novo, poder de mudança. O trecho que lemos nos mostra que a graça salvadora de Deus, ela nos ensina a abandonar pecados e a abandonar um estilo de vida mundano. Mudança não é fácil para ninguém, principalmente quando nós temos que abandonar uma coisa que nós amamos. O pecado, de certa maneira, ele nos dá prazer. E abandonar esses pecados, ele às vezes nos causa desconforto, nós não gostamos de abandonar coisas que nos dão prazer. Mas Deus está tão comprometido que ele colocou a graça salvadora para nos ensinar a escolher o que é certo em lugar daquilo que é errado. E às vezes essa graça tem que nos disciplinar. Disciplina de Deus não é uma manifestação de ira ou uma manifestação de que Deus é um Deus carrasco, mas disciplina é uma demonstração de amor. Deus disciplina os filhinhos que ama e Ele usa a graça salvadora, a graça que nos salvou, para também nos disciplinar. A vida cristã não se resume só a abandonar pecados, não é? Nós também devemos optar por um estilo de vida que agrade o Senhor. Nós devemos aprender a fazer boas escolhas. Não só abandonar o pecado, mas a fazer boas escolhas. E Ele nos diz que a graça salvadora, além de nos fazer renunciar a pecados, ela nos ensina a viver de uma maneira sábia, justa e piedosa. E essas três palavrinhas, elas são importantes e eu quero dar um destaque especial para cada uma delas nesse momento. A nossa vida ela não é levada pelo acaso. Nós fazemos escolhas e temos que fazer escolhas bem pensadas, escolhas sábias. Discernimento é algo que Deus dá por meio de sua graça salvadora. Você já teve falta de sabedoria? Pela graça salvadora, por causa do milagre que nós recebemos na cruz de Jesus e no túmulo vazio, nós temos de Deus discernimento. Nós recebemos de Deus sabedoria para a gente aprender a escolher o que é certo e o que é errado. Pensando em viver uma vida justa, a nossa vida ela deve espalhar a santidade e a justiça de Deus. Nós devemos imitá-lo nessas características. Você tem que andar com as contas em dia, com Deus e com os outros. Eu quero que você pense agora, o quanto Deus tem movido o seu coração e transformado você em uma pessoa mais parecida com Ele em santidade e justiça? Quando nós somos novos convertidos, eu acho isso fantástico. O novo convertido ele tem uma habilidade incrível de perceber as mudanças que Deus fez desde a conversão. Toda a profissão de fé, eles falam, olha, eu era assim, mas agora por causa de Jesus eu sou assim. Eu fazia isso, mas por causa de Jesus eu estou liberto, agora eu faço isso. Com o tempo nós nos esquecemos de que esse processo ele continua. Deus continua limpando o nosso coração, tirando a sujeira do pecado. Nós não somos mais os mesmos. Olhe para trás. Veja o quanto Deus ele trabalhou em você para que você abandonasse pecados e você vivesse de maneira justa. Você colocasse as contas em dia com Ele e com as pessoas. Por fim, a última palavrinha é viver de maneira piedosa. Piedade não é o cumprimento de uma lista de tarefas, uma lista de deveres. Não, piedade é andar com Deus e imitá-lo. Conforme você vai andando com o Senhor, você vai se parecendo mais com Ele. Ele vai te ensinando a imitá-lo. E é interessante que conforme você anda com o Senhor, Deus te dá mais intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele faz conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. Eu acredito que até aqui eu já consegui responder as duas perguntas que eu me propus a responder no começo dessa mensagem. Sim, é possível ter uma vida saudável espiritualmente, não pela sua força, mas pelo poder da graça salvadora, a qual Deus nos deu em Cristo Jesus. E não, você não está sozinho no seu processo de santificação. Deus está comprometido. Deus está comprometido com você ao ponto de que Ele te garantiu essa graça salvadora para te ensinar. E essa graça salvadora ela é dada a você por meio de Jesus Cristo, o qual morreu em favor da sua vida, para que você fosse limpo do pecado e vivesse de maneira nova, como um povo adquirido, uma propriedade particular de Deus, que pratica boas obras. Eu sei que eu já respondi as duas perguntas, mas
por causa da situação em que nós vivemos nos tempos passados, mais uma pergunta ela aparece. O isolamento social fez com que a gente tivesse uma sensação de solidão. Há pessoas que há meses não veem irmãos em Cristo, se sentem desamparadas, se sentem isoladas ou solitárias. E às vezes essa sensação ela é atribuída para Deus. E a pergunta que surge agora é: será que Deus ele desiste de mim? Esse trecho de Tito 2, ele nos traz um grande conforto. Não, Deus não desiste de nós. Ele diz que a graça salvadora, ela nos ensina, ela nos educa, ela vai nos limpando, vai nos ajudando a fazer boas escolhas, até o momento em que nós veremos a manifestação gloriosa do nosso Senhor. A graça salvadora, ela faz semelhante a um pai que segura na mão de seu filho para atravessar uma avenida. Ele não larga até chegar no outro lado da calçada. Assim é a graça salvadora. Ela, na salvação, ela nos segurou pela mão, ela nos tirou do inferno e ela vai nos conduzir seguros até chegarmos do outro lado da eternidade, até atravessarmos essa grande avenida que nós chamamos de vida e nos encontrarmos pessoalmente com o nosso Salvador e com o nosso Criador. O nosso Senhor de maneira nenhuma nos abandonará. Nesse processo nós não estamos sozinhos e é possível sim viver uma vida espiritualmente saudável. O Senhor ele quer fazer mudanças na sua vida. Eu tenho plena certeza de que pela graça salvadora, a graça que já te atingiu, se você é um filho de Deus por meio da salvação, se você creu em Jesus para a salvação, para a limpeza dos seus pecados e para a vida eterna, sim, é possível mudar. Talvez você pense: não, Silas, você não conhece a minha história, você não conhece as minhas práticas, eu faço isso desde que eu sou adolescente. Não, Silas, eu sou assim, isso é a minha personalidade. Não. Há mudanças, é possível mudar. Nós vemos na Bíblia várias pessoas que foram mudando de acordo com a graça salvadora, que foram aprendendo a serem mais parecidas com Jesus. O próprio apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor da igreja, agora está disposto a entregar a própria vida para a instrução da igreja, entregar a própria vida para a propagação do evangelho. A graça salvadora, ela muda e ela tem um poder infinito, o poder do onipotente. Você não tem a necessidade de depender de si mesmo para mudar. Dependa da graça salvadora. Por isso eu quero encerrar a mensagem de hoje com uma oração, agradecendo a Deus por essa graça que não só nos tirou do inferno, mas limpa o inferno de nós e nos conduz. Ela não vai largar a nossa mão até o nosso encontro com o nosso Salvador e Criador. Nós cremos que mudanças são possíveis. Vamos louvar o Senhor em oração agora? Senhor, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos encontrou no lamaçal do pecado, perdidos, totalmente incapazes de mudança. A única coisa que a gente podia fazer é mudar o nosso comportamento. O copo era mudado, o exterior mudava, mas dentro continuava sujo e fedido. Mas, Senhor, um dia, pelo poder do Senhor e pela sua graça, o Senhor nos encontrou. E a mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e que o Senhor nos dá vida nova, ela nos atingiu. O Senhor nos colocou na sua história, o Senhor nos adotou por meio de Jesus como filhos. E hoje nós temos a possibilidade de mudança. Senhor, muito obrigado, porque eu não preciso ser o mesmo. As marcas da minha vida, elas não precisam ser as marcas que o pecado fez. Por causa da graça salvadora do Senhor, eu tenho um novo recomeço, eu tenho uma chance de mudança. Eu posso viver não marcas do pecado, mas as marcas de Cristo. Muito obrigado. É possível viver uma vida saudável, espiritualmente, desse lado da eternidade, sim, pelo poder da sua graça. E, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós. Uma vez filhos, filhos para sempre. E o Senhor, por meio da graça, nos segura pela mão e nos faz caminhar tranquilos e seguros até o encontro com o Senhor nos céus. Senhor, nós almejamos ver o nosso Criador e o nosso Salvador. E muito obrigado porque o Senhor nos garantiu que veremos isso depois de um longo processo em que o Senhor já vai nos aperfeiçoando, na certeza de que no céu seremos perfeitos como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até daqui a pouquinho no nosso culto da noite.